Eu citei o Collor porque, infelizmente, é um personagem que, né, que voltou ao nosso noticiário. Deu uma certa esperança de que teríamos, né, Cris, uma justiça um pouco tardia, não no caso da corrupção que ele praticou no famoso esquema PC Faria, ou no Collor Gate, como outros denominavam aquele escândalo do governo Collor, ali no começo dos anos 90. O Collor acaba sendo preso por propinas na história da BR Distribuidora. Havia assim digamos, uma esperança de muitos brasileiros, principalmente naqueles que tiveram suas poupanças, seus recursos confiscados por aquela medida do ex-presidente Collor, mas, infelizmente, o Collor já deixou o presídio em Maceió. Acabei de ver umas fotos ali do apartamento dele, na frente daquele mar lindo de Maceió, aquele mar da cor meio ali azul piscina, né? Uma cor maravilhosa. Está lá o Collor. Olha aí, Collor deixa presídio em Maceió para cumprir prisão domiciliar após apenas 6 dias de castigo lá na penitenciária em que se encontrava em Maceió. Como é que você viu essa história, hein, Cris? Você que acompanhou tanto na época os acontecimentos, o impeachment, as denúncias da época, e que, óbvio, também estava seguindo os acontecimentos de agora. Sim, Chico, nós acompanhamos, né, essa época bem. Você fez várias coberturas do governo Collor, né, caso PC Farias, enfim. Eu acompanhei o Collor desde a campanha dele para presidente. Exato, né? Lembro sim. Campanha, enfim, um personagem, infelizmente, muito marcante na história do Brasil por motivos ruins. Inclusive, um deles, acho que talvez o principal, Chico, porque ainda hoje a gente sente efeitos disso, foi o confisco da poupança, né? Foi uma violência muito grande contra os brasileiros naquele momento, contra a economia popular. E eu estou te falando isso porque enfim, faço muitos trabalhos até hoje, entrevisto muita gente. E você sabe que até hoje tem pessoas que comentam comigo que as famílias, do impacto que houve nas famílias, do confisco feito pelo Collor, e como as famílias demoraram a se reestruturar, né, a partir daquele confisco. Enfim, mas o caso de hoje, como você perguntou, né, são 2 aspectos aí muito importantes. Um é o anticlímax, né, porque finalmente a gente tinha essa sensação, essa percepção, né, esse gostinho de que seria feita justiça com relação a esse personagem, embora se tratando de um caso mais recente, como você mencionou, esse caso da BR Distribuidora, dentro daquele pacotão de investigações de corrupção da Lava Jato, né, a punição, a prisão se referia especificamente a isso, mas não deixava de ter esse gosto, né, de lavar a alma por essas coisas que o governo Collor fez lá no passado, como eu mencionei aqui, o confisco. Então, de fato, foi um anticlímax total, né? Esse relaxamento da prisão, ou seja, sair do regime fechado para a prisão domiciliar, não se explica, a não ser por esse costume, né, muito tradicional, muito brasileiro do conchavo, né? Perfeito. Do arranjo, né, dentro das elites, né? E aí, quando eu falo elite, estou falando elite econômica, elite política, elite burocrática, né? Isso é o resultado de um grande conchavão, né, para soltá-lo. Não há justificativa para isso. Agora, a não ser isso que eu estou mencionando, né, que essa condescendência, né, extrema com os poderosos no Brasil. Agora, se é para a gente para ter o mínimo de coerência, né, o judiciário brasileiro ter o mínimo de coerência, todos os presos
neste momento, neste país, né, nessas cadeias brasileiras, presídios, alguns que são verdadeiras masmorras, todos os que estão doentes deveriam imediatamente receber o benefício da prisão domiciliar, né? Porque o argumento foi que o coitadinho do presidente Collor, ex-presidente Collor, aos 75 anos, sofre disso, daquilo, sendo que ele mesmo, na audiência de custódia, disse que não estava doente, que não tem nenhuma doença, que não toma remédio. Aí, de repente, apareceram vários males, né? Então, se o argumento foram os problemas de saúde dele, então todo e qualquer preso no Brasil que tem problema de saúde deveria, então, ser beneficiado pela prisão domiciliar. Veja, argumentaram bipolaridade, apneia do sono. Então, a pessoa tem apneia do sono, não pode ficar preso, não pode cumprir a sua pena. Então, todo mundo que tem apneia do sono nos presídios tem que ser liberado e voltar para casa. Fica em casa com a tornozeleira eletrônica. Não é possível, porque senão, né, é aquela demonstração escancarada de 2 pesos e 2 medidas. Quem tem dinheiro, quem tem poder e prestígio, ainda que um poder residual, como é o caso dele, consegue esse benefício. Os pobres coitados, né, que estão aí amargando suas penas nos presídios brasileiros, Brasil afora, vão ter que continuar presos. Essa é a questão que fica, né? 2 pesos, 2 medidas. Isso, de fato, é um absurdo, muito ruim. Acho que, e para encerrar, Chico, no momento em que a gente vê o processo contra os golpistas, né, contra o ex-presidente Bolsonaro, caminhando até com uma certa celeridade no Supremo Tribunal Federal, né, isso nos dá aquela sensação de que, opa, justiça sendo feita nesse país. Esse caso do Collor agora é uma sinalização muito ruim de que, né, quando se trata de alguém com poder e prestígio e dinheiro, né, dá-se um jeito e aquela pessoa não cumpre a sua pena em regime fechado, como foi determinado pelos juízes do caso, né? Perfeito, Cris. Olha só, Cris, a gente abrimos a live de hoje com a possibilidade de demissão do ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe. O nosso repórter Kleber Lourenço, de plantão lá, sempre atento em Brasília, acaba de informar que o Lupe, que estava reunido com o Lula hoje à tarde, pediu demissão. A demissão será formalizada ainda hoje. Não se tem, havia a possibilidade do PDT romper com o governo, ou seja, retirar o apoio ali da Câmara dos 17 deputados federais, que sempre costumam votar em bloco com o governo. Isso não está decidido, não está fechado se o PDT bate em retirada ou se nomeia ou deixa o próprio secretário executivo do Lupe como na cota do PDT no Ministério. Isso não está decidido ainda, mas o certo é que o Lupe fechou questão, fez o pedido, formalizou o pedido de demissão ao Lula, acho que na tentativa até de esvaziar um pouco, né, essa denúncia aí em relação ao INSS, mas o certo, a Polícia Federal segue na investigação, mas o ministro realmente acaba de cair. Como é que você vê essa saída do Lupe, Cris? Não tinha outra maneira, era inevitável. Como é que você viu esse acontecimento? Chico, não tinha outro jeito, né? Porque a crise foi crescendo, foi tomando uma proporção, e essa crise foi crescendo justamente pela demora da reação do ministro, né? Ele é um ministro de Estado. Essa área onde essa falcatrua foi descoberta é na área dele. Digamos assim, numa linguagem bem popular, é o quintal do ministro. Ele tem que dar conta disso, ele tem que explicar o que aconteceu, ele tem que tomar medidas e ele tem que perceber o tamanho da crise política que ele causou pela demora dele em agir, que ele próprio admitiu.
a demora em agir quando ele soube do caso lá atrás e a demora em agir agora. Quando se descobre um caso desse e vem à tona, e ele admite que demorou a agir diante das primeiras informações que recebeu sobre as suspeitas, enfim, sobre o caso, ele criou uma crise política para o presidente Lula, né? E um ministro não pode deixar que isso aconteça em qualquer governo. Eu não estou falando só porque é o Lula, porque é o governo do PT. Em qualquer governo, seja regime presidencialista, seja parlamentarista, né? Quando um ministro torna-se ele mesmo uma crise política, a partir de uma situação que ele não soube resolver, o que esse ministro tem que fazer? Até por lealdade ao presidente que o nomeou, tem que entregar o cargo, tem que colocar o cargo à disposição do presidente, né? E o Lupe demorou a fazer isso. Aqui a gente não está dizendo que ele tem responsabilidade nessa roubalheira, que é uma coisa infame, é preciso assinalar isso, é um esquema de roubalheira infame contra aposentados, idosos, né? Mas, enfim, não se está dizendo aqui que ele tem responsabilidade nisso. É preciso investigar, esclarecer e punir os responsáveis. Nós estamos aqui analisando o efeito político desta situação. Então, como eu disse, volto a dizer, o Lupe não só demorou a agir lá atrás, né, quando soube das primeiras informações a esse respeito, enfim, o caso foi aumentando, aí vem a Polícia Federal, investiga, descobre e cria-se está criada uma crise política, né, bastante grave para o governo. E ele ainda demora a colocar o cargo à disposição. E deu uma entrevista para a TV Globo pelo meio, em que admite a própria lentidão em agir, ou seja, tudo péssimo, tudo errado, não tinha outro caminho. Que bom que finalmente ele fez isso. Aliás, Chico, vou abrir aqui um parênteses, você vai lembrar disso. O Lupe foi ministro da Dilma Rousseff. Exato. Ele foi ministro do Trabalho dela. Eu lembro bem disso, porque na época eu estava em Brasília e cobri esse caso. Na época, houve também uma denúncia envolvendo gente do Ministério, um assessor dele, se não me falha a memória, enfim, gente subordinada a ele, e criou-se uma crise, né? E ele também, o problema do Carlos Lupe é que ele demonstra um apego ao cargo muito grande. Nessa crise passada com a Dilma, isso aconteceu, aí ele foi chamado ao Congresso, aí teve que se explicar, né? A oposição sempre aproveita dessas situações, né, para crescer em cima do governo, enfim, isso é do jogo, né? E aí você lembra que, inclusive, ele se desculpando, porque ele disse que só... agora sim eu me lembrei perfeitamente. Ele disse, na época, que só sairia do ministério a bala, abatido a bala. Tal o apego dele ao cargo. Aquilo pegou muito mal. Aí ele, numa outra cena, um tanto quanto bizarra, do ponto de vista político, ele se desculpa desse comentário, e se desculpa por todo o mal-estar criado e diz: Dilma, desculpa, eu te amo. Lembra disso? Lembro. Não, muito bom que você trouxe essa memória, Cris. Pois é. E aí agora, Chico, nesse episódio agora, ele demonstra o mesmo apego ao cargo, né? Isso cria dificuldades para o governo. Então, quem é ministro está lá no seu cargo, não é só pelas suas qualidades técnicas, porque entende desse assunto, porque tem alguma ligação, alguma tradição com determinado assunto. Todos os ministros têm um papel político e precisam entender, quando estão envolvidos numa crise política, que é chegada a hora de colocar o cargo à disposição e sair. Bom, como eu disse, finalmente ele, então, se afasta do governo. E aí, Chico, com relação à preocupação que você trouxe, como é que o PDT vai reagir, né, em consequência da demissão dele, do afastamento dele, me parece que já há uma solução, né, enfim, e que essa solução contorna
qualquer prejuízo político, né, que poderia acontecer a partir da demissão dele, que é, ao que tudo indica, ou pelo menos ao que está sendo trazido nesse momento agora mesmo que a gente está falando, é o que está circulando nos sites e nos jornais, é que seria o Lula nomearia como ministro o secretário executivo do LUP, né, que é do PDT, que exerceu, é um político, né, foi deputado federal, teve vários mandatos como deputado federal, teria o apoio da bancada e, por isso, então, aquela ameaça que houve inicialmente de que haveria um desembarque da bancada do PDT do governo, parece que isso está contornado. E aquela coisa também, né, Chico? Aquela coisa, você ameaça ali para dar um susto, mas você recua também, né? Como é que o PDT vai desembarcar do governo? Vai virar oposição? O PDT virar oposição ao PT não faz sentido, né? E aí, com essa solução, então, de manter, né, no caso, transferir o secretário executivo para o ministério, resolveria, então, esse aspecto e estaria, digamos assim, contornado este perigo, digamos assim, de um desembarque do PDT do governo, né? Mas, enfim, que fiquem lições, né, desse episódio, né, de que é preciso agir quando você tem uma denúncia de corrupção, ainda mais um caso que vem do governo Temer. Ele estourou agora no governo Lula, é verdade. Os desvios de dinheiro cresceram, enfim. Sim, isso é fato, por isso mesmo precisa ser investigado em toda a sua profundidade. Agora, é um esquema que vem do Temer, que passou pelo Bolsonaro, e aí o ministro, né, toma conhecimento disso e demora a agir, não dá, né? Então, não teria, como você me perguntou, não tinha outro jeito, Chico, tinha que ser a demissão do ministro Carlos Lupe. Perfeito, Cris. Não teria outra saída, não teria outra saída política, seria muito difícil, né? Você falou do substituto, ao que tudo indica, é o Volney Queiroz, que é secretário executivo, que é o nome do PDT, é um político, tem tarimba aí nas negociações, e que ele seria oficialmente o novo ministro, e isso estancaria qualquer crise com o PDT. Parece-me que vai ser a caminha para a solução. Mas, Cris, o mais louco é que esse assunto INSS, né, a gente vê ele estampado em relação a máfias lá de muito tempo, né, desde a Georgina, lembra? Que era... Chico, eu cobri, olha, que loucura isso, que bom que você lembrou. Eu cobri a deportação da Georgina de Freitas da Costa Rica para o Brasil. Exatamente. Escândalo. Eu fiquei, naquela época, meses na Costa Rica, onde ela acabou se refugiando, e fiquei meses lá aguardando. Eu consegui filmar ela dentro da prisão onde ela estava, na Costa Rica, porque essa mulher teve uma vida de aventuras, né? Ela participou de um esquema de roubalheira aqui no INSS, um escândalo imenso, acho que no começo dos anos 90, né? Exatamente, sim. Aí ela fugiu para viver a vida, né? Vou viver a vida louca, né? Roubou. E aí ela é descoberta em algum momento, enfim, eu acho que 90. Eu me lembro que eu estava com meu filho bem pequenininho, isso já deve ser... Olha eu aqui tentando rememorar. Eu me lembro que meu filho era bem pequenininho, portanto, isso deve ter sido 98, lembro bem agora. Em 1998, ela é descoberta na Costa Rica, e aí eu estava na Globo na época, a Globo me mandou para lá para acompanhar a prisão dela, a deportação. Foi isso. Eu lembro bem porque eu fui e fiquei bastante tempo e preocupada com meu filho, que eu tinha deixado aqui. Por isso eu lembro. Vida de repórter, vida de jornalista. Mas foi uma personagem popular no Brasil, né? Virou meio sinônimo de roubalheira no INSS já nos anos 90.
Cristina Serra, muito obrigado pela sua companhia. Você me ajudou muitíssimo. A comunidade CL agradece mais uma vez. Obrigado, querida. Vá sextar por aí. Obrigada, Chico. Você sabe que é sempre um enorme prazer conversar com você. Você sabe que eu sou sua fã. Então, sempre uma alegria estar aqui. Mas agora eu vou sextar. Tchau, tchau. Querida. Beijo. Até a próxima. Valeu, querida.